Eu já tinha perdido a conta de quantas noites acordei jogado no chão frio, com cheiro de mijo, o corpo tremendo e a cabeça latejando como se fosse explodir. Aquele pó maldito tinha virado minha única companhia, a pinga minha reza e a rua minha cama. A mulher que um dia jurou me amar foi embora sem olhar para trás, levando até o último prato limpo. Eu não reclamava. Eu sabia lá no fundo que aquilo era eu pagando pelo mal que fiz. Meu nome é Antônio Carlos dos Reis, mas todo mundo na cidade me conhece como Tonho do Gás, porque por mais de 10 anos tive um pequeno depósito de botijão ali perto do Mercado Municipal de Iguape, litoral de São Paulo. Eu acordava cedo, fazia minhas entregas, tomava café no boteco da esquina e conhecia todo mundo pelo nome. Era um cara simples, trabalhador, mas com um defeito que já havia me rondando desde novo. Gostava de beber. Não era todo dia, no começo. Era mais nas sextas e sábados, depois do expediente. Eu dizia que era para relaxar, mas a verdade é que eu sempre precisava de um gole para me sentir vivo. Minha mulher, a Maria, era diferente de mim. Mulher de fé, criada na roça, com o coração todo voltado para Deus. Rezava o terço todo dia, mesmo cansada. Trabalhava como cozinheira numa pousada e ainda cuidava da casa como se fosse um templo. Quando a gente se casou, ela trouxe junto um pequeno altar com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Colocou no quarto, bem no canto, com uma toalhinha branca e um vasinho de flor. Eu nunca liguei muito, mas também não implicava. No começo. Só que, com o tempo, o trabalho foi ficando mais pesado, as contas mais apertadas. Eu entregava botijão até debaixo de sol rachando e ainda tinha cliente que reclamava de troco. Comecei a chegar em casa com a paciência curta. Nesses dias, a voz mansa da Maria me irritava mais do que ajudava. E quando ela me chamava para rezar junto, eu dava uma desculpa ou saía para respirar. Na verdade, eu ia para o bar do seu Jaime tomar umas. No começo, ela reclamava pouco. Dizia que entendia o cansaço, que não ia me forçar, mas com o tempo começou a me cobrar mais firme. Falava que eu estava bebendo demais, que meu jeito estava mudando, que o dinheiro não fechava. Eu dizia que ela estava exagerando. Mas, no fundo, eu já sabia que ela estava vendo o começo de uma coisa pior. Teve um dia que marcou para mim. Era um domingo, eu tinha prometido levar ela na missa, mas fui jogar baralho com os amigos. Quando cheguei, ela estava sentada no sofá com o terço na mão, mas o rosto sério. Não gritou, não chorou, só falou: "Tonho, você está trocando sua casa pela rua." Aquilo ficou martelando na minha cabeça, mas eu engoli com mais uma dose. Aos poucos, a bebida começou a se infiltrar nos dias de semana. Uma latinha no almoço, uma dose no fim da tarde e assim ia. Eu dizia para mim mesmo que era só para segurar a pressão, mas comecei a notar que, sem beber, eu ficava irritado, nervoso. A Maria percebia também. A gente brigava por pouca coisa. Toalha molhada, comida fria, até pelo jeito dela rezar em voz alta. Foi nessa fase que comecei a andar com os conhecidos que viviam mais na rua do que em casa. Eles sempre tinham garrafa aberta e umas coisas estranhas para acordar a mente. No começo eu só olhava, mas com o tempo a curiosidade falou mais alto. Um dia aceitei experimentar. O tal farelo do capeta me deu uma sensação de força e esquecimento que eu nunca tinha sentido. E foi aí que comecei a me perder de vez, mesmo sem admitir. Maria via isso e sofria calada. Quando eu chegava tarde, ela já estava no quarto, ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora, com a luz fraca da vela iluminando seu rosto. Eu fingia não ver, passava reto, mas aquela cena sempre me incomodava. No fundo, acho que eu tinha inveja. Inveja da paz que ela parecia sentir mesmo quando as coisas estavam ruins. Eu não tinha essa paz. Nunca tive. E talvez por isso, cada vez que ela falava de fé, de milagre, de oração, parecia que ela estava cutucando uma ferida aberta em mim. O depósito ainda ia bem, mas já começava a dar sinais de desgaste. Um botijão que vazou na casa de um cliente quase me deu um processo. Uma entrega atrasada virou confusão na porta do depósito. E eu, ao invés de resolver com calma, ia pro bar afogar o estresse e de vez em quando dar umas tragadas no tal pó que clareava a cabeça. Naquele tempo, eu ainda achava que estava no controle. Mas olhando hoje, percebo que eu já estava descendo uma ladeira que não tinha freio. E o pior é que não foi uma queda rápida. Foi lenta. Como se cada dia tirasse um pedacinho do que eu era.
Eu só não imaginava que um dia toda essa mistura de raiva, pinga e veneno branco ia explodir na minha cara, e que a explosão ia ter como alvo justo a única coisa que segurava minha casa de pé, aquela imagem de Nossa Senhora. O começo do fim chegou sem aviso, mas hoje, olhando para trás, vejo que já estava tudo escrito nas pequenas coisas. Eu ia para o bar mais cedo, voltava mais tarde, e quando entrava em casa, a Maria já estava dormindo. Ou fingia estar. A casa, que antes tinha cheiro de café e pão fresco, agora vivia num silêncio pesado, como se a gente morasse em mundos diferentes. No depósito, comecei a perder o ritmo. Atrasava a entrega, errava troco, esquecia pedido. Um cliente reclamou que eu levei botijão errado e, em vez de pedir desculpa, ainda discuti. A notícia correu e minha fama de Tonho do Gás, o gente boa, começou a desmoronar. Eu fingia que não ligava, mas por dentro aquilo me corroía. E cada vez que a dor apertava, eu afogava no copo e em outras coisas que me deixavam com a mente leve. Foi nessa época que comecei a andar com o Naldo e o Paulinho. 2 caras que viviam de rolo, sempre com um maço de dinheiro no bolso, mas ninguém sabia direito de onde vinha. Eles me apresentaram uns rolês que eu nunca tinha feito. Jogo de bicho pesado, festas que viravam madrugada e no canto mais escuro, uns pacotinhos de pó maldito que eles diziam que abria a visão. No começo eu resisti, mas numa noite, depois de muita pinga, aceitei experimentar. Senti aquele calor falso subindo pelo corpo, aquela coragem que não era minha, e achei que tinha encontrado um jeito de esquecer os problemas. A Maria, coitada, ainda tentava me resgatar. Quando eu chegava tarde, ela estava na porta, esperando, com aquele olhar de quem está segurando as lágrimas. Uma vez me disse: "Tonho, você está se perdendo. Não é mais o homem que eu casei." Eu ri, disse que ela exagerava e fui para o quarto tomar banho. Mas, lá no fundo, eu sabia que ela tinha razão. As brigas ficaram mais frequentes. Não eram só palavras duras. Eram gritos que atravessavam a rua, vizinho espiando pela janela. Um dia cheguei em casa e ela tinha feito um altar novo, com flores, toalhinha limpa e a imagem de Nossa Senhora no centro. Disse que era para pedir pela minha conversão. Aquilo me atingiu como um soco. Eu não queria conversão. Eu queria que ela parasse de olhar para mim como se eu fosse um caso perdido. O ponto de ruptura veio numa sexta-feira. Eu tinha fechado o depósito mais cedo para ir jogar sinuca com o Naldo e o Paulinho. Bebi, usei o farol do cão e voltei já passando do ponto. Quando entrei em casa, a luz estava baixa e só a chama da vela iluminava o altar. A Maria estava ajoelhada, rezando. Eu, com o sangue quente e a cabeça girando, comecei a falar alto, dizendo que ela estava desperdiçando tempo, que rezar não ia mudar nada, que Nossa Senhora não ia pagar nossas contas. Ela continuou rezando, sem me responder. Aquilo me deu uma raiva que eu não sei explicar. Parecia que eu precisava provar para ela que eu é que estava certo. Dei 2 passos até o altar e fiquei olhando aquela imagem. O rosto sereno, o manto azul, o olhar que parecia atravessar a gente. Não sei se foi a pinga, o pó branco ou o próprio peso da minha vida, mas naquele momento me veio uma vontade absurda de acabar com aquilo. Maria levantou e ficou na minha frente, com as mãos abertas, dizendo: "Tonho, não faz isso. Isso é sagrado." Mas eu não ouvia mais nada. Minha respiração ficou pesada, minhas mãos tremiam. Com um movimento seco, empurrei ela para o lado e agarrei a imagem. Senti o peso dela nas minhas mãos. Por um segundo, fiquei parado, encarando aquele rosto pequeno de gesso. E aí, joguei no chão. O barulho ecoou pela casa. Primeiro, o som seco da queda. Depois, o estalo dos pedaços se espalhando. A cabeça da imagem rolou até o pé da cama e o manto azul ficou sujo de pó e lascas. Maria caiu de joelhos, não para pegar os pedaços, mas para segurar o rosto e chorar. Não foi um choro com grito, foi um choro silencioso, como quem acabou de perder alguém. Eu fiquei ali, respirando forte, olhando a destruição que eu mesmo fiz. Parte de mim se sentiu aliviada, como se tivesse vencido uma disputa. Outra parte, a parte que eu não queria ouvir, sentiu um vazio enorme. Mas, orgulhoso e teimoso, virei as costas
e fui para o quarto dormir. Naquela noite, mesmo com o corpo pesado de pinga e veneno branco, eu não consegui descansar. Tive um sonho estranho. Eu estava num rio escuro e via um manto azul se afastando de mim. Eu tentava nadar, mas quanto mais me mexia, mais afundava. Acordei suado, com o coração disparado. A partir daquele dia, nada mais seria igual. Mas eu ainda não sabia o quanto aquela minha raiva ia me custar. Se você chegou até aqui, deixe um amém nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like. No outro dia, acordei com a boca seca, o gosto amargo grudado na língua e uma dor na cabeça que parecia um martelo batendo. A claridade que entrava pela fresta da janela me incomodava. Levantei devagar, tropeçando nos chinelos, e quando olhei para o canto do quarto, a primeira coisa que vi foi o altar destruído. Pedaços de gesso espalhados, a toalha branca manchada, a vela apagada com a cera endurecida. Maria não estava em casa. A cama dela estava arrumada, a porta da frente encostada. Senti um vazio estranho, mas afastei o pensamento. Fui direto para o banheiro, joguei água no rosto e saí, achando que ela só tinha ido trabalhar. Quando cheguei no depósito, a primeira bomba do dia estourou. Um cliente me esperava na porta, bufando. Disse que o buquião que eu entreguei no dia anterior estava vazando e quase causou um acidente. Começou a gritar, dizendo que ia me processar. Eu, com o sangue ainda quente da ressaca e da raiva de ontem, não aguentei e retruquei. Foi a pior coisa que eu podia fazer. Ele disse que nunca mais ia comprar de mim e que ia espalhar para todo mundo que eu era irresponsável. Mal tive tempo de respirar e já chegou outro problema. Um vizinho de porta do depósito veio avisar que tinha visto uns caras rondando minha caminhonete de madrugada. Quando fui ver, o vidro estava quebrado e tinham levado umas ferramentas. Mais prejuízo. No meio da confusão, Maria apareceu. Mas não veio para conversar. Ela entrou, pegou umas coisas que estavam no armário do escritório e disse com voz baixa e firme: "Eu vou para a casa da minha mãe." Eu tentei segurar, perguntei se era por causa da briga de ontem. Ela só respondeu: "Não foi só ontem, Tonho. Faz tempo que você está destruindo tudo." E saiu, sem olhar para trás. A partir dali, parecia que a vida tinha decidido me cobrar tudo de uma vez. No mesmo dia, recebi uma notificação do banco, prestação atrasada da caminhonete. No fim da semana, mais 2 clientes cancelaram conta comigo. Eu tentava afogar a angústia na pinga e no pó branco, mas parecia que quanto mais eu usava, mais os problemas cresciam. As noites começaram a ser um tormento. Eu deitava, fechava os olhos e via aquela imagem de Nossa Senhora caindo no chão em câmera lenta. No sonho, a cabeça rolava na minha direção e os olhos dela me olhavam de um jeito que não era de raiva, era pior. Era de tristeza. Eu acordava suando, o coração disparado e precisava correr para a rua para achar companhia e esquecer. O Naldo e o Paulinho começaram a ser minha família. A gente virava noites no bar gastando o que tinha e o que não tinha. Eu achava que estava me divertindo, mas na verdade estava me afundando. Uma madrugada, depois de muito branco da maldição e cerveja quente, o Paulinho me olhou sério e disse: "Cuidado, Tonho. Tem coisa que a gente mexe que volta." Eu ri e mandei ele parar de falar besteira, mas por dentro aquilo ficou me rondando. As contas começaram a se acumular. A luz do depósito atrasou, a água também, o banco ameaçou tomar a caminhonete. Eu tentava trabalhar, mas a força não vinha. Qualquer esforço me deixava cansado e minha cabeça estava sempre pesada. Uma tarde fui fazer uma entrega numa casa afastada. No caminho o pneu furou. Quando fui trocar, percebi que a chave de roda não estava na caminhonete, tinham levado no forto. Sentei na beira da estrada, olhando para o nada, e juro que pensei: acho que isso é o começo do fim. E foi mesmo. Dias depois, o depósito foi arrombado. Levaram quase tudo, botijões, ferramentas, até minha máquina de cartão. Eu fiquei sem chão, sem seguro, sem dinheiro, sem clientes. E para piorar, o dono do imóvel disse que, sem pagar o aluguel atrasado, ia me despejar. Comecei a dormir na pensão mais barata que encontrei. Quarto pequeno, úmido, colchão fino e vizinhança barulhenta. O cheiro de mofo e cigarro grudava na roupa. Eu passava o dia no bar da esquina esperando alguma coisa boa acontecer. Mas o que vinha mesmo era mais dívidas, mais lembranças ruins e mais noites sem sono. O castigo, se é que posso chamar assim, não veio de uma vez. Ele foi chegando como água enchendo um balde furada. Eu tentava esvaziar com a mão, mas não dava conta.
E cada vez que eu lembrava daquela noite, do som seco da imagem quebrando, parecia que um peso maior caía sobre mim. Cheguei ao ponto de não conseguir mais ficar sozinho no quarto escuro. Comecei a dormir com a televisão ligada, mesmo sem assistir. O silêncio me incomodava, porque era nele que as lembranças vinham. Eu ouvia na minha cabeça a voz da Maria dizendo que eu estava destruindo tudo e tinha que concordar. Numa dessas noites, sonhei de novo com o rio escuro. Eu estava mais fundo dessa vez, e o manto azul já não se afastava, ele afundava junto comigo. Quando acordei, fiquei com a sensação de que aquilo não era só um sonho, mas um aviso. Só que, teimoso, fingi que não era nada. Dizem que quando a gente chega no fundo do poço, não tem para onde descer. Mentira. Eu descobri que o fundo do poço tem alçapão, e eu caí nele de cabeça. Depois que perdi o depósito, a vida virou um arrasto. A pensão onde eu morava começou a atrasar no aluguel, e o dono bateu na porta me dando 3 dias para sair. Eu não tinha para onde ir. Acabei ficando de favor num quartinho nos fundos do bar do Seu Dito, em troca de ajudar a limpar o chão e descarregar umas caixas de cerveja. Quarto é jeito de falar. Era mais um depósito de tralha com um colchão velho no canto. Meu corpo já não era o mesmo. Eu vivia com dor no peito, tossindo sem parar. Emagreci tanto que minhas calças caíam, o rosto afundado, a barba rala e mal cuidada. Até meus dentes começaram a cair. Eu me olhava no espelho e não reconhecia aquele homem. O pior era a cabeça. Eu já não conseguia dormir sem dar uns tragos no veneno branco, encher a cara. Acordava com a boca seca, as mãos tremendo e um buraco no estômago que nem comida preenchia. Às vezes ficava horas sentado, olhando para o nada, lembrando de como minha vida era antes e pensando que tudo tinha virado pó no dia em que quebrei aquela imagem. No começo eu tentava me enganar dizendo que era coincidência, que não tinha nada a ver, mas as coisas que foram acontecendo depois eram tantas, tão rápidas, tão pesadas, que não tinha como negar. Eu comecei a sentir que estava pagando caro. Cada queda, cada prejuízo, cada humilhação, era como se fosse uma cobrança do céu. Eu lembrava da Maria me olhando depois que a imagem caiu no chão. Não era ódio que ela tinha no olhar, era decepção. E essa decepção me perseguia mais do que qualquer cobrança de dinheiro. Eu comecei a sentir que não tinha mais direito de pedir nada para Deus. Como é que eu ia rezar depois de ter feito aquilo? As pessoas também foram sumindo. Os amigos de bar sumiam quando eu não tinha mais dinheiro para pagar a rodada. O Naldo e o Paulinho começaram a evitar me chamar para as jogatinas, dizendo que eu estava pesando o clima. Até minha própria família se afastou. Minha mãe, que morava em outro bairro, só ligava de vez em quando para saber se eu ainda estava vivo. Eu respondia que sim, mas por dentro me sentia morto. Teve um dia que marcou para mim. Eu estava no balcão do bar, de manhã, tentando enganar a ressaca com mais uma dose. Uma senhora entrou para comprar refrigerante e ficou me olhando. Eu perguntei se conhecia ela e ela respondeu: "Conhece sim, eu ia sempre no seu depósito. Você era um bom homem, Tonho. O que foi que aconteceu?" Eu não soube responder. Ela só balançou a cabeça e saiu. Aquilo me bateu como um soco. As noites ficaram ainda piores. O sonho do rio e do manto azul começou a se repetir quase toda semana. Mas agora, em vez de se afastar, o manto vinha até mim, e eu sentia uma mão tentando me puxar para cima. Só que eu, por algum motivo, soltava e afundava de novo. Eu acordava com o coração disparado, sentindo que tinha perdido alguma chance importante. Foi também nessa fase que minha saúde deu um susto. Acordei um dia com o peito doendo e falta de ar. O Seu Dito me levou num posto de saúde e o médico falou que eu estava com pressão alta, pulmão enfraquecido e o fígado gritando. Disse que se eu não mudasse de vida não ia durar muito. Eu dei risada na hora, mas por dentro fiquei gelado. Comecei a perceber sinais por todo lado. Uma vez, passando na frente de uma igreja, vi uma procissão de Nossa Senhora Aparecida. As pessoas carregavam a imagem com cuidado, cantando. Eu fiquei parado na calçada, olhando, e me veio uma sensação estranha. Uma mistura de arrependimento e vergonha. Eu queria ir embora, mas não conseguia tirar os olhos daquela imagem. Quando ela passou por mim, senti um nó na garganta. Mesmo assim, o orgulho ainda falava mais alto. Eu me convencia de que não precisava de ajuda, que um dia ia me levantar sozinho. Mas cada tentativa de melhorar virava mais queda. E cada queda vinha com a lembrança daquela noite maldita. O pior é que, aos poucos,
Eu comecei a acreditar que talvez não tivesse volta, que meu castigo era viver e morrer daquele jeito. E isso me dava um medo danado, mas também uma estranha sensação de justiça, como se eu merecesse. Eu não sabia, mas essa consciência, essa certeza de que tudo era consequência do que eu fiz, ia ser justamente o que ia abrir uma brecha para o milagre acontecer. Só que antes disso, eu ainda ia ter que passar pela pior noite da minha vida. Eu já tinha aceitado que minha vida ia acabar daquele jeito. Sozinho, doente, sem dinheiro e sem ninguém para me enterrar. Naquele mês a tosse não me deixava dormir, o corpo doía o dia inteiro e eu mal tinha forças para levantar do colchão. Até o seu Dito, que sempre me deixava ficar no quartinho dos fundos, começou a reclamar que eu estava dando trabalho demais. Naquela noite, chovia. Não era chuva forte, mas uma garoa fina e insistente, que deixava o ar frio e úmido. Eu estava sentado na cama, enrolado num cobertor ralo, quando bateu aquela vontade incontrolável de sair. Não sei explicar. Eu não tinha dinheiro, não tinha destino, mas parecia que alguma coisa me empurrava para fora. Peguei um boné velho, enfiei no bolso umas moedas e saí andando pelas ruas molhadas. As luzes dos postes faziam poças brilharem no asfalto. Passei pelo bar, mas não entrei. Meus amigos estavam lá, rindo alto, mas dessa vez eu não quis. Continuei andando, sem rumo. Foi então que ouvi ao longe um canto. No começo achei que era alguém ouvindo rádio alto, mas conforme fui chegando perto, percebi que era gente cantando de verdade. Eram vozes simples, de homem e de mulher, mas com uma força que eu não ouvia fazia anos. Segui o som até chegar numa esquina e ver um grupo de pessoas andando devagar pela rua, segurando velas acesas. No meio delas, vinha uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, carregada por duas mulheres. A luz das velas batia no manto azul e fazia ele brilhar. Eu fiquei parado, escondido na sombra de uma árvore, só olhando. O canto parecia entrar no meu peito, e quanto mais eu olhava para aquela imagem, mais um peso estranho me apertava a garganta. Eu podia ter virado as costas e ido embora, mas não consegui. Algo me segurava ali. E foi então que aconteceu. No momento em que a imagem passou na minha frente, uma rajada de vento apagou algumas velas, e o manto azul se mexeu, como se alguém tivesse tocado nele. Meus olhos se encheram d'água na hora. Não era tristeza, nem alegria. Era outra coisa, uma mistura de vergonha e saudade. Naquele instante, a lembrança daquela noite voltou inteira. Eu, com a imagem na mão, o barulho seco do gesso quebrando, a cabeça rolando no chão, senti o estômago embrulhar. Me apoiei na parede, tentando disfarçar, mas minhas pernas tremiam. A procissão foi se afastando, e eu fiquei ali, sozinho, com a sensação de que tinha perdido alguma chance. Comecei a andar na mesma direção, mas sem coragem de me aproximar. Quando cheguei na praça central, vi que eles estavam entrando na igreja. Eu fiquei do lado de fora, na calçada, olhando pela porta aberta. Lá dentro, o padre falava sobre perdão. Eu não queria ouvir, mas as palavras pareciam vir direto para mim. Não importa o tamanho do pecado. Não importa a distância que você andou para longe. Se der um passo de volta, Deus corre ao seu encontro. Eu mordi os lábios tentando segurar a emoção. Foi aí que senti uma mão tocar meu ombro. Me virei e vi uma mulher que eu não conhecia, de uns 60 anos. Pele queimada de sol, sorriso simples. Ela disse, "Entra, filho, ela tá te chamando." Eu não respondi. Só balancei a cabeça e fui embora com as palavras dela ecoando na minha mente. Naquela noite, voltei para o quartinho dos fundos e não consegui dormir. A tosse apertou, o corpo ardia de febre e eu sentia como se tivesse levado uma surra. No meio da madrugada, acordei de um sonho. Nele, eu estava de novo no rio escuro, mas dessa vez o manto azul não se afastava nem afundava. Ele vinha na minha direção e por trás do manto eu vi um rosto. Não era de raiva, era de compaixão. Acordei com o coração disparado e uma lágrima escorrendo. Fiquei sentado na cama, respirando fundo, e foi nesse momento que eu tive a primeira coragem que não sentia fazia anos. Olhei para o teto e falei com a voz baixa. "Se a senhora ainda quisesse saber de mim, me ajuda. Eu não sei mais como sair daqui." Eu não sabia, mas essa pequena frase ia mudar tudo. Foi como abrir uma fresta. E por essa fresta, a luz começou a entrar. No outro dia, acordei diferente. Ainda fraco, ainda perdido, mas com uma estranha sensação de que alguma coisa ia acontecer. E aconteceu, só que não do jeito que eu esperava. Se você chegou até aqui,
Deixe uma amém nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like. Acordei naquele dia com um corpo mais leve. Não era cura, não. Eu ainda estava magro, fraco, tossindo, mas tinha alguma coisa diferente. Uma esperança miúda, tímida, como quem acende um fósforo no escuro. Lembrei da frase que falei na noite anterior. Se a senhora ainda quiser saber de mim, me ajuda. Não sabia se ela tinha ouvido, mas a sensação era que sim. Saí cedo do quartinho do seu dito. Tava nublado e a rua ainda molhada da chuva da madrugada. Eu ia pro bar, mas no caminho encontrei o Paulinho. Ele me chamou para ir junto com ele e o Naldo entregar umas mercadorias sem nota na cidade vizinha. Disse que pagava meu almoço. Eu aceitei. Na minha cabeça era só uma viagem rápida e eu estava precisando de qualquer coisa para distrair. A gente subiu numa caminhonete velha, carregada de caixas. Eu fui no banco do passageiro, o Naldo dirigindo e o Paulinho atrás. No começo ríamos, contávamos piada, mas logo percebi que eles estavam nervosos. A estrada era cheia de curva e o Naldo pisava a fundo como se quisesse acabar logo. Eu, que já estava meio enjoado, pedi para ele diminuir. Ele só respondeu: "Relaxa, Tonho, tá tudo certo." Foi numa curva fechada, descendo um morro, que tudo aconteceu. O pneu estourou com um barulho seco. A caminhonete começou a rodar e eu só tive tempo de segurar no painel. Senti o veículo sair da pista e cair para o barranco. Tudo virou um borrão, o som do metal amassando, o vidro estourando e o peso do meu corpo batendo contra o cinto. Quando a caminhonete parou, estava de lado, metade apoiada em umas árvores. O Naldo gemia, o Paulinho xingava. Eu estava inteiro, sem corte, sem osso quebrado. Olhei para o chão da cabine e foi aí que senti o choque. Bem aos meus pés, encostada na porta, estava uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida com um manto intacto. Eu não sei explicar. Ninguém ali tinha aquela imagem. Não era minha, não era deles, mas ela estava ali. Peguei com as mãos tremendo. Naquele momento, tudo que eu sentia era um arrepio subindo pela espinha e um calor no peito. "Isso é teu, Tonho?" perguntou Paulinho, olhando estranho. "Não, mas acho que é para mim", respondi com a voz embargada. A gente conseguiu sair da caminhonete pela parte de cima, com a ajuda de uns homens que vieram da estrada. O guincho levou horas para chegar. Enquanto isso, eu fiquei sentado no chão, segurando a imagem no colo. Não desgrudei dela um segundo. Quando voltei para Iguape, fui direto para o quartinho. Coloquei a imagem em cima da mesinha que eu usava como criado mudo. Fiquei olhando para ela, lembrando de tudo que tinha acontecido desde o dia que quebrei aquela outra. E foi como se uma ficha caísse. Mesmo depois de tudo que eu fiz, ela ainda tinha vindo atrás de mim. Naquela noite, não precisei de pinga nem de veneno branco para dormir. Peguei no sono olhando para a imagem e tive o sonho mais nítido da minha vida. Eu estava de novo no Rio Escuro, mas dessa vez o manto azul me alcançava. Uma mão se estendia e eu agarrava firme. Senti uma força me puxar para cima e quando saí da água, o ar entrou no meu peito como se fosse a primeira vez que eu respirava. Acordei com lágrimas no rosto. Sentei na cama e falei alto, sem medo de quem pudesse ouvir. "Eu não quero mais essa vida. Me tira daqui. Me leva para perto da senhora." Foi a primeira vez em anos que eu pedi algo de coração aberto. Nos dias seguintes, comecei a evitar o bar. Não foi fácil. O corpo pedia, a cabeça lembrava. Mas toda vez que a vontade vinha, eu olhava para a imagem e dizia: "Me segura." E de alguma forma, a vontade passava. O Paulinho e o Naldo estranharam. Me chamavam, eu inventava desculpa, até que um dia contei a verdade, que eu estava tentando sair da vida errada. Eles riram, disseram que eu tinha ficado mole. Eu não me ofendi, só respondi: "Prefiro ser mole e vivo do que duro e morto." Uma semana depois, fui na igreja. Entrei devagar, fiquei no fundo, com vergonha. Mas o padre estava falando sobre a parábola do filho pródigo e parecia que falava diretamente para mim. Quando acabou, fiquei ali sentado, até a igreja esvaziar. Depois fui até o altar, ajoelhei e agradeci. Não chorei na frente de ninguém, mas quando cheguei no quartinho, desabei. Eu sabia que a estrada ainda ia ser longa, que eu não ia mudar de um dia para o outro. Mas a diferença é que agora eu não estava mais sozinho. Eu tinha certeza de que ela tinha me tirado da morte naquela estrada.
e que não ia me largar até me ver de pé de novo. O Tonho do Gás que existia antes tinha morrido naquele barranco. O que levantou de lá era outro homem. Um homem que começava a entender o valor de estar vivo e o tamanho do amor que a Mãe do Céu tem até para os filhos mais rebeldes. Hoje, quando eu acordo e vejo a luz do sol entrando pela janela da minha casinha simples, eu ainda me pergunto como é que eu estou vivo. E aí, olho para o canto da sala, onde fica o meu altar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mesma que apareceu no acidente, e lembro que a resposta está ali. Já faz 2 anos daquele dia no barranco. 2 anos que eu larguei a bebida e o veneno branco. Não foi fácil. Nos primeiros meses, o corpo gritava. A mente tentava me puxar de volta e eu precisei de muita força para não cair. Essa força não veio de mim. Eu não tenho dúvida. Foi ela que me segurou. Depois do acidente, comecei a frequentar a igreja. No começo, ficava lá no fundo, com vergonha. Mas um dia, o padre me chamou para conversar. Contei tudo, desde o altar que eu destruí até o momento que encontrei a imagem na caminhonete. Ele me ouviu sem interromper e, quando terminei, disse: Tonho, Nossa Senhora não guardou mágoa. Ela só esperou você pedir para voltar. Aquilo me desmontou. Eu quis reparar o que fiz. A primeira coisa foi procurar a Maria. Demorei para criar coragem, mas fui. Ela morava na casa da mãe, em outra rua da cidade. Quando abriu a porta e me viu, ficou surpresa. Eu estava diferente, mais limpo, mais saudável. Falei que queria pedir perdão. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois disse: Tonho, eu rezei por você todos os dias. Mesmo quando não queria mais, eu rezava. E sabia que um dia a Mãe do Céu ia te trazer de volta. A gente não voltou a ser marido e mulher. Pelo menos não por enquanto. Mas nos tornamos amigos. Ela me ajudou a arrumar trabalho descarregando caminhões no mercado. Depois, comecei a fazer entrega de gás de novo, só que agora para outra empresa. Pouco a pouco, fui juntando um dinheirinho. 1 ano depois, tive a graça de comprar minha própria motinha de entrega. Não é como o depósito que eu tinha antes, mas, para mim, é mais que suficiente. Porque agora eu sei que o que importa não é o tamanho do que você tem, mas a bênção que existe sobre ele. Com o tempo, comecei a dar testemunho na igreja. No começo, minha voz tremia. Eu olhava para aquele monte de gente e pensava, se eles soubessem o tipo de homem que eu fui. Mas aí lembrava que não era sobre mim, era sobre ela. Sobre como Nossa Senhora Aparecida me tirou do fundo do poço, mesmo quando eu não merecia. Eu conto tudo, sem esconder. Digo que fui orgulhoso, que quebrei a imagem, que falei palavras duras, que mergulhei no pecado. E depois conto como a vida foi caindo aos pedaços até chegar no dia do acidente. Quando eu digo que encontrei a imagem aos meus pés, muita gente chora. E eu choro junto, porque naquele momento eu sabia, Deus tinha me dado mais uma chance. Hoje, todo 12 de outubro, eu participo da procissão da padroeira. Não fico mais na sombra escondido. Vou na frente ajudando a carregar a imagem. E cada passo que eu dou é como se eu dissesse, obrigado, mãe. A primeira vez que fiz isso, minhas pernas tremiam, igual naquele dia na rua, quando vi a procissão pela primeira vez, depois de anos. Mas dessa vez, não era vergonha, era gratidão. Minha casa, apesar de simples, é cheia de vida. Não tem luxo, mas tem paz. O altar que montei é pequeno, mas é cuidado com todo carinho. Toalhinha limpa, flores frescas e a imagem no centro. Às vezes fico olhando e lembrando de como era a minha vida antes. E penso, se não fosse por ela, eu não estava aqui. Já encontrei o Naldo e o Paulinho algumas vezes pela rua. Eles continuam na mesma vida, rodando de bar em bar. Um dia o Paulinho me parou e disse, Tonã, não sei como você conseguiu sair. Eu sorri e respondi, eu não consegui, me tiraram. Ele ficou sem entender, mas eu sei que um dia vai entender. Também voltei a falar com minha mãe. Ela disse que, quando soube do acidente, sentiu no coração que era Nossa Senhora que tinha me protegido. E toda vez que me vê, ela me abraça como se tivesse medo de me perder de novo. Hoje, minha missão é simples: viver limpo, trabalhar honestamente e contar para todo mundo o que aconteceu. Porque eu sei que se Nossa Senhora Aparecida me alcançou no estado que eu estava, ela pode alcançar qualquer um.
Eu não tenho mais medo de dizer que mereci cada queda que levei. Eu estava pagando pelo que fiz e não reclamo disso, porque foi no meio desse pagamento que veio a misericórdia. Eu aprendi que o amor de mãe não é igual ao nosso, humano, que guarda mágoa. O amor dela não desiste, mesmo quando a gente está afundado até o pescoço. Às vezes, antes de dormir, eu fecho os olhos e lembro do sonho do rio. Mas agora é diferente. Não tem mais água escura, não tem afundar. No sonho, eu tô na margem e o manto azul tá ao meu lado. A mão que um dia me puxou continua ali, firme. Se alguém me perguntar hoje quem eu sou, eu não digo mais Tonho do Gás. Eu digo, sou um filho que foi buscado pela mãe. E é isso que você até o último dia da minha vida.